Meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Chegamos à nossa lição de número 12, a nossa penúltima lição do terceiro trimestre de 2023, que tem por título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Se você permanecer conosco até o final, nós iremos meditar também em uma interrogação: nós somos a igreja no plural, ou eu também posso dizer no singular que eu sou a igreja? Se você ficar conosco até o final, nós daremos a dica bíblica e também de um outro vídeo para você buscar mais subsídio para a sua aula. Para você que já nos conhece, você sabe que esse canal ele é 100% nordestino, paraibano e campinense. Estamos falando da cidade maravilhosa do Nordeste, a cidade de Campina Grande, e nós temos 5 metas ou objetivos dentro da análise da lição da Escola Bíblica Dominical. Primeiro, nós fazemos uma exegese da leitura bíblica em classe, independente de qualquer outro estudo, pesquisa ou conteúdo, para termos uma visão mais pura do texto bíblico e um primeiro contato com ele. Segundo, nós buscamos, dentro do conteúdo da lição feita pelo comentarista, buscar uma coerência bíblica e teológica para nos protegermos de possíveis erros humanos, porque nós somos humanos e nós erramos. No terceiro ponto, nós cumprimos o objetivo da lição, trazendo o conhecimento proposto pela lição. No quarto, nós trazemos a etimologia e o significado de palavras dentro da lição que nós não usamos costumeiramente no nosso dia a dia. E por último, nós trazemos um- uma meditação e uma aplicação na conclusão, buscando responder a seguinte pergunta: como eu posso usar esse conhecimento adquirido nesta lição no meu dia a dia, no contexto da minha vida? Então fica conosco até o final. Seja muito bem-vindo a mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário logo aí embaixo, que é muito importante para nós. Iniciando a nossa exegese da leitura bíblica em classe, 1 Timóteo 3, do 14 ao 16, e também Efésios 5, do 25 até o 27, e depois o versículo 32. Os versículos 14 e 15 de 1 Timóteo 3 dizem: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. É um texto que não requer maiores explicações. Paulo simplesmente dando orientações ao jovem Timóteo sobre vários assuntos, mas dizendo que ele vai vê-lo, né? Logo, logo estará com ele para tratar pessoalmente de mais alguma outra coisa. Quando nós chegamos no versículo 15, o apóstolo Paulo diz: Mas se tardar o quê? Se tardar a ida de Paulo até Timóteo, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então, Paulo simplesmente está dizendo: Eu estou logo adiantando o procedimento seu diante dos irmãos, antes que eu chegue aí e lhe explique de forma mais pormenorizada como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Esse é um dos versículos mais importantes para o estudo desta semana, pois ela resume o papel da igreja do Senhor, como convém andar na casa de Deus. Vamos ler o texto de Paulo em Efésios, capítulo 2, versículos 21 e 22. Paulo diz: No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Perceba que dentro do estudo da eclesiologia, o estudo da igreja do Senhor, aqui Paulo fala no plural, que esse edifício somos nós. Nós somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Já começa falando no plural, como ele sempre faz na carta aos Efésios. Por isso, já quero iniciar dando uma dica aos irmãos de um vídeo baseado também no título dessa lição, Sendo a Igreja do Deus Vivo. E o vídeo está no nosso canal principal chamado Bíblia de Fato. E o vídeo é: Eu sou a igreja ou nós somos a igreja? Nós deixaremos esse
e outros vídeos aqui no comentário fixado para servir também de subsídio para você, para que nós venhamos a cada dia ajustar a nossa linguagem em relação às sagradas escrituras. Essa igreja não é qualquer igreja, é a igreja do Deus vivo. Sempre se criam organizações dizendo que estão em busca da iluminação, do aperfeiçoamento. Mas tudo se resume em uma pessoa, não apenas em um ajuntamento de pessoas, mas em uma pessoa, Jesus Cristo, que salva, liberta, traz e garante o selo que é a morada do Espírito Santo. E nós, como igreja em Cristo Jesus, nós somos edificados como casa espiritual, edificados pela doutrina dos apóstolos e dos profetas, daqueles que explicam o que aqueles do antigo falaram sobre Cristo, que a obra de Cristo veio a se cumprir quando ele veio em carne, na fraqueza da carne padeceu, mas vivificado pelo Espírito nos edificou como a casa espiritual, cumprindo aquilo que ele fala na oração sacerdotal, e viremos a ele e faremos nele morada, com a promessa da vinda do Espírito, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Essa igreja do Deus vivo, que ressuscitou, cuja sua mensagem é: ele ressuscitou, ele não está no túmulo, ele subiu aos céus, está à direita de Deus. Ela também é a coluna e firmeza da verdade. É esta igreja que contém a verdade. Ela recebeu a verdade. E essa verdade, ela também é conservada pela a igreja. Então, Deus nos chamou e nos colocou um conteúdo glorioso, nós como vasos de barro, e agora, como o próprio Paulo diz em Filipenses 1,16, fui posto para a defesa do evangelho. É claro que dentro do contexto cristão, temos muitas coisas boas e bons costumes para conservar, mas nós somos chamados por Deus para defender a verdade, não defender pessoas, não defender qualquer pensamento humano ou ideologia, mas defender a verdade do evangelho, o puro evangelho, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O texto segue no versículo 16, quando Paulo diz: "E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória." Esse versículo ele requer explicações de forma mais detalhada. E o que significa esse mistério da piedade? O que significa dizer que ele se manifestou em carne? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14, diz que o Verbo se fez carne, o Logo se fez carne. A declaração ou manifestação falada de Deus se fez carne. E ele habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. No próprio capítulo 1, no versículo 32 e 33, o apóstolo João diz que João Batista falou que eu vi descer sobre ele o Espírito. Eu vos batizo com água, mas esse que vem após mim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O mistério da piedade se resume na kenosis, no esvaziamento do Senhor, de deixar a sua glória e viver como um homem, fraqueza física e emocional, como um homem qualquer, mas fortificado ou justificado em espírito pela obra realizada na cruz do Calvário. E para compreendermos esta obra de ser justificado em espírito e por causa disso trazer a promessa do Espírito para nós, nós precisamos ler em classe, se possível, Romanos, capítulo de número 8, do 1 ao 4. Esse texto, que fala sobre a nova vida agora no Espírito e em santificação, diz: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, inclinação da natureza humana para pecar, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, essa carne enferma do homem,
que não conseguia se aperfeiçoar para ser fiel a Deus. Por isso que a lei sempre era a pedra de tropeço do homem ser condenado e apenas acusado. Ele não conseguia ser fiel aos preceitos da lei. Enviando o seu filho em semelhança de carne do pecado, ou seja, em semelhança de um homem comum, mas não era comum, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus Cristo sofreu o preço pelos pecados do outro. É uma morte chamada morte vicária, no lugar do outro. Em semelhança de pecado, mas sem pecado, ele foi fiel à lei, ele venceu todas as coisas e foi justificado na lei, porque ele foi fiel. Ele veio na lei. E agora, o Cristo fiel, sendo morto, agora foi causa de, sendo ressuscitado, ter a autoridade para salvar aqueles que creem na sua obra. No versículo 4 e último, diz: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a justiça da lei é a fé no sacrifício de Cristo, que venceu todas as coisas, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu aquilo que os homens não conseguiram e se prostraram sempre, é o pecado. Ele não teve pecado, não há mudança nem sombra de variação. Ele foi tentado apenas exteriormente, e sendo fraco fisicamente e emocionalmente, Cristo sofreu as nossas dores, mas levou sobre si os nossos pecados. E agora nós somos justificados. Então, tudo isso que eu acabei de falar é o resumo do que é o mistério da piedade. Veja que ele diz mistério da piedade, dois pontos. Aí ele resume: se manifestou em carne, foi justificado em espírito por causa da obra, visto dos anjos. Então você pode ler Hebreus 1:9 e Lucas 1:9 a 11, de que desde o início os anjos estão no ministério de Jesus Cristo, falando com João Batista, falando com Maria, falando com José em sonhos, falando com os pastores em Belém no nascimento de Cristo Jesus. Os anjos foram ditos pelo próprio Senhor a Filipe e a Natanael que vocês verão os anjos subindo e anjos descendo pela porta que está aberta no céu. Na tentação, os anjos apareceram e o serviram. No Getsemane, no sofrimento de Cristo, a Bíblia diz que os anjos apareceram e o consolaram. Na ressurreição de Cristo, os anjos apareceram lá para mover a pedra e também os dois que entraram no sepulcro, provavelmente para trabalhar nos panos, nos lenços, nos lençóis que cobriam o Senhor. Então são seres que estavam sempre ali prontos, trabalhando em prol daqueles que iam de herdar a salvação. Pregado aos gentios, você pode usar a referência de João 12:32, quando vieram dizer a Jesus na sua entrada triunfal em Jerusalém na semana da paixão, que os gregos queriam conhecer Jesus. Então ele disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e quando eu for levantado, então todos atrairei a mim. O propósito do Senhor havia se cumprido. Que propósito era esse? Duplo. João, no capítulo 17 em diante, mostra que o propósito de Cristo era mostrar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que ele veio do Pai. Provar para eles, para que eles crescem, que ele veio do Pai. E a segunda coisa é sair também a mensagem do meio dos judeus e ir para todo mundo, trazendo aqui a atenção dos gregos. Ou seja, quem não era judeu também queria conhecer esse judeu Jesus Cristo. Então, pregado aos gentios e crido no mundo, e recebido em cima na glória. O Salmo 110, o texto diz: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por estrado dos teus pés. Até o próprio Estevão, em Atos capítulo 7, viu Jesus em pé à direita do Deus Todo-Poderoso. Esse texto resume toda a trajetória de Cristo como servo, como sacrifício, como vencedor sobre a morte e aquele que foi exaltado acima de todas as coisas, deixando para a igreja a mensagem. A igreja que é o depositário, né, que é onde a verdade está contida, conservada, mas pregada, não escondida. Esse é o papel da Santa Igreja do Senhor. O texto da leitura bíblica em classe e a nossa exegese agora parte para Efésios, no capítulo de número 5, iniciando no versículo 25, onde o texto diz: vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim como o marido
deve, nessa submissão mútua, entregar a sua própria vida para a proteção e o cuidado da sua esposa, assim Cristo fez, purificando a sua esposa, que é a igreja, para apresentar ela diante de Deus. Tanto em Colossenses 3,19 como em 1 Pedro 3,7, mostra mais desse comportamento do homem para com a mulher, de não irritar ela, não tratar ela mal, considerar ela como uma pessoa mais sensível e ter a intimidade dele com ela com entendimento. O texto segue com o versículo 26, que diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, o texto diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito tem sido interpretado muitas vezes de maneira equivocada pelo simples fato de não considerar todo o contexto das Sagradas Escrituras e por que Jesus está falando com Nicodemos desta maneira, visto ele ser um mestre de Israel e conhecer muito bem o livro do profeta Isaías, que no capítulo de número 40 diz: derramarei do meu espírito sobre a terra seca, derramarei água sobre a terra seca e do meu espírito sobre a tua posteridade. O texto de Isaías 44 fala de água e fala de espírito, ou seja, ele explica o que significa derramar água sobre o sedento, que é simplesmente renovar Israel espiritualmente. Então, quando Jesus diz para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do espírito, ele está usando um paralelismo em falar de nascer de Deus, nascer do céu. Água e espírito é a mesma coisa. Palavras sinônimas para enfatizar a teologia que Nicodemos conhece muito bem. Derramar água sobre a terra seca é derramar do Espírito de Deus sobre aqueles que estão precisando ser renovados espiritualmente. Ao longo do tempo, tem sido traduzido como se fosse nascer naturalmente e depois nascer espiritualmente, mas não está falando disso. Ou muitos interpretam ainda pior do que essa interpretação, dizendo que nascer da água seria se batizar nas águas, o ritual, e nascer do Espírito seria ser batizado no Espírito Santo. Mas o texto não está falando disso. A Bíblia ela requer contexto. Então, nascer da água e do Espírito é nascer de Deus, nascer do Espírito de Deus. Tanto a água como o Espírito falam da mesma coisa. Em Hebreus 10, no versículo 22, o texto diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que água limpa é essa que purifica? É a água lá da oração sacerdotal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Água, símbolo do Espírito, água, símbolo da palavra, água, símbolo de purificação. O batismo nas águas mostra isso. Alguém arrependido, convertido, simbolicamente, já através da água, se purificando, mas já purificado, já faz parte do reino de Deus e publicamente está dizendo para todos que é uma nova criatura. Veja o que João diz em 1 João 5, do 6 ao 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então ele citou água, sangue e Espírito nesse versículo. Porque três são que testificam. Ele vai explicar agora. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo no céu. E esses três são um. Está falando da Trindade. No versículo 8. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses três concordam num. Não são um, eles concordam. Então ele está usando esses elementos como testemunha da obra de Cristo. Então o que significa os três? O do céu fica mais fácil, né? Mas o que significa os três que testificam na terra? O Espírito, com E maiúsculo. Então esse Espírito é o Espírito Santo, que testificou da obra de Cristo, vindo sobre ele, estando em unção sobre ele, em poder para evangelizar, ressuscitando-o dos mortos, porque a Bíblia também diz que o Espírito ressuscitou dos mortos, e a água simplesmente é a água do batismo, quando o Senhor ali estava se entregando sem necessidade
mas apenas como testemunha para cumprir a justiça, batizou-se na água em João Batista para traçar todo esse caminho que os seus seguidores deveriam traçar. E o sangue, que também os três concordam num, é o sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, semelhante a também a testemunha do sangue de Abel, que derramado no chão pelo assassinato feito pelo seu irmão Caim, agora clama por justiça. O sangue de Jesus clama por justiça. E a justiça foi feita no seu sangue e na sua morte, que agora nos justifica de todo pecado, e nenhuma condenação há para os que estão, ou seja, para os que creem e andam com aquele que cumpriu a obra da cruz do Calvário. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O texto se segue com o versículo 27, que diz: para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Todos sabem que mácula e ruga está falando de defeito. Nenhuma mancha há na igreja. Nós podemos conferir dois textos, que é o primeiro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, quando Paulo diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então, o exemplo de virgem fala de alguém que espera de forma pura a apresentação daquele que irá lhe conduzir para viver sempre com ele. Outro texto está em Colossenses 1, versículo 22, que diz: no corpo, na sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, se Cristo, pelo seu sacrifício, reservou, separou a igreja como um grupo de pessoas que se comportam conforme a ética cristã, então existe uma moral a ser seguida, existe uma maneira certa de andar. As coisas do tempo da ignorância ficaram para trás. A novidade de vida é viver segundo a palavra do Deus Todo-Poderoso. O interessante é que Paulo vai finalizar esse texto, né, dentro da leitura bíblica em classe, no versículo 32, dizendo algo que está escrito também no texto áureo, que eu quero aqui, mais uma vez, fazer referência de um vídeo nosso, do nosso canal principal, Bíblia de Fato, que é o vídeo O que significa mistério na carta de Paulo aos Efésios. Nós deixaremos aqui no link, no comentário fixado, para os irmãos também buscar esse subsídio sobre o que significa a palavra mistério na Bíblia e também em especial na Epístola aos Efésios. Paulo diz: grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Por que Paulo diz isso? Paulo diz isso porque Efésios 5 ele está falando dos maridos e da esposa, e do tratamento que a esposa deve ter com o marido e o marido com a esposa e também os filhos. Então ele fala da intimidade, ele fala de todo o relacionamento, da educação, de tudo como deve ser. Aí no final ele diz: grande é esse mistério a respeito de Cristo e da igreja, porque o objetivo da epístola de Paulo aos Efésios é explicar a transição da antiga aliança para a nova aliança e explicar para os Efésios o que é a igreja. Que no capítulo 2 e capítulo 3 você vai entender muito bem a explicação de Paulo, onde ele mostra que essa parede de separação que havia, que são as leis cerimoniais, não são mais necessárias, porque nós olhamos para o sacrifício de Cristo. Então, qual é o mistério a respeito de Cristo e da igreja? É que o marido e a esposa, eles têm uma comunhão de intimidade. Eles se chegam um para o outro e permanecem fiéis um ao outro. Eles esperam ao outro, eles estão um com o outro, e ambos se tornam uma só carne diante de Deus. Com Cristo e a igreja é a mesma coisa. Eles têm uma intimidade de conhecimento, de revelação, de adoração, de amor e, ao mesmo tempo, os dois são um. Você pode usar o texto da oração sacerdotal de João 17, quando Jesus Cristo diz que eu contigo, com o Pai, e eles somos um. Ou seja, a união da cabeça do corpo com o corpo. Por isso que a igreja ela é o corpo de Cristo. E juntos nós formamos um só, que é a igreja do Deus vivo, a casa de Deus.
a morada do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Nós finalizamos aqui a nossa exegese da leitura bíblica em classe e agora iremos partir para a nossa segunda meta, que é a coerência bíblica e teológica, uma análise do conteúdo da lição da escola bíblica dominical. Iniciando a nossa coerência bíblica e teológica do conteúdo, o que me chamou muito a atenção em relação à santidade, à santificação, foi a verdade prática. Ela diz: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculada para as bodas do Cordeiro. Ou seja, existe um alvo da igreja, e esse alvo é se encontrar com o Senhor da glória. A introdução da lição deixa bem claro o objetivo principal dessa semana, que é entender a natureza e o papel da igreja do Senhor. No primeiro tópico, onde ele fala sobre a natureza do Deus vivo, ou seja, da igreja, que é o Deus vivo, ele resume muito bem. Nós saímos do Deus vivo, nós temos outros termos, como, por exemplo, doméstico da fé, famílias de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, e a sentença bíblica de que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, o local onde o Deus vivo mostrou muito bem que nós saímos de alguém que está vivo e não de ídolos mudos ou imundos. E agora nós somos o sustentáculo e a conservação daquilo que Deus pôs em nós, que é a verdade. E nós compreendemos agora o mistério que anteriormente vos expliquei. E esse mistério da piedade agora nós pregamos, que Cristo morreu para perdoar os pecados, ressuscitou de entre os mortos e subindo ao céu nos deu o Espírito Santo, que estará conosco nessa vida e nos ensinará aquilo que nós precisamos fazer para que a obra da reconciliação de Deus com o mundo seja executada através da agência da evangelização que é a igreja. Que o comentarista, no auxílio teológico, que é um trecho do livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, que eu tenho ela aqui. Nesse texto, ele define a igreja e diz, em uma das definições, que são as pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertencem a Ele. O comentarista entra no segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. E esse relacionamento de Cristo com a igreja é simplesmente, primeiramente, de purificá-la com a lavagem da água pela palavra. Que o Senhor, mesmo na Santa Ceia, já começa a revelar isso aos apóstolos, lavando os pés de todos e mostrando que eles já estão limpos pela palavra. Já estão limpos pela palavra e aquela simbologia mostrava que o procedimento, os pés deles estão puros, porque eles andam conforme a palavra ou devem andar conforme a palavra. E essa palavra tem o objetivo, segundo João 17:17, de nos santificar, para nos apresentar como uma noiva purificada e que espera o seu marido para se encontrar com ele como ele deseja, como ele quer encontrar a sua noiva. De que forma? Gloriosa e irrepreensível. E essa obra que Cristo realizou com a sua noiva, ela é gloriosa, porque nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, e ele nos vivificou, nos transportando das trevas, da escuridão para a maravilhosa luz. E conforme o próprio Cristo em João 8, que ele diz, eu sou a luz, depois ele transferiu essa responsabilidade para nós e disse, vós sois a luz, então nós somos a luz. Então, acerca disso, nós fomos advertidos de não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial, conforme a parábola de Mateus 22, do 11 ao 13. Quem não tiver as vestes da festa das bodas, e essa veste se chama santificação, não entrará. Não é fazer parte de um segmento religioso, não é apenas falar o nome Jesus na sua boca, ou usar palavras que aparentemente nos fazem puros e santos, mas é ser alguém como Deus deseja que nós sejamos. Pessoas que deixaram a antiga vida e que agora vivem em novidade de vida na presença de Deus. E o nosso terceiro tópico
ele fala sobre as armas da igreja. Então, se a nossa natureza é nós viemos do Deus vivo e temos a verdade e sabemos o mistério para pregar, e que nós também agora temos um relacionamento de pureza e de santificação com o Senhor, as armas que a igreja tem é a pregação do evangelho, da verdade, e zelar por esta verdade. O próprio Paulo diz em Filipenses 1,16 que ele foi posto para a defesa do evangelho. Então, se a verdade está dentro de nós, nós temos que agora cumprir a vontade de Deus. Por isso que o comentarista ele cita aqui várias parábolas de Jesus Cristo que mostram essa responsabilidade de trabalhar, produzir e apresentar a Deus o fruto dos dons que Deus nos deu nesta terra, porque Deus nos deu uma função e nós temos que cumprir essa função. Paulo disse a Timóteo: sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E o comentarista cita as parábolas de Os Dois Servos, de Mateus 24, também dos talentos, de Mateus 25, do servo vigilante, de Lucas capítulo 12, do mordomo fiel, de Lucas 16, e as 10 minas, de Lucas 19, mostrando que quem é servo de Jesus Cristo tem uma grande obra e uma grande responsabilidade nesta vida, que podemos resumir em duas, que é conhecê-lo e torná-lo conhecido. Não dá para tornar Deus conhecido se nós não conhecermos ele. Por isso que Jesus Cristo disse que examinai as escrituras porque elas testificam de mim. Por isso que eu preciso ter a palavra, o conteúdo de Cristo, conhecer a Cristo e também ter o amor do evangelho para pregar às almas que estão perdidas. E para isso eu preciso compreender as Sagradas Escrituras e ser um obreiro que não se envergonha. Por que ele não se envergonha? Porque ele sabe usar as Sagradas Escrituras. Por isso que quando o incrédulo conhece a verdade vos libertará. Libertará aquele que antigamente estava em trevas e não conhecia Jesus. Por isso, falando sobre libertação, eu quero sugerir mais um vídeo que está no canal Bíblia de Fato, nosso canal principal, que é o Louvor Liberta, onde nós falamos sobre a frase que nós usamos muito sobre o louvor liberta. Nós deixaremos também aqui no link fixado no comentário para os irmãos buscarem também mais conteúdo nesse sentido e levar para os irmãos no domingo pela manhã. O ensino que defende a ortodoxia da palavra de Deus, que é a doutrina do Deus vivo, assim como Paulo muito bem disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E aqui eu exorto, tenha cuidado para não confundir doutrina com costume. Doutrina é isso aqui. Então não existe doutrina da denominação tal, doutrina da denominação tal. Existe teologia e costume da denominação tal e teologia e costume da denominação tal. A doutrina de Cristo é só uma, que é a palavra de Deus. Que todos os cristãos do mundo devem se submeter a ela e defender a doutrina. Para isso nós aceitamos a Cristo, fomos batizados na água e muitos de nós batizados no Espírito Santo para pregar e defender a verdade do Evangelho. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estudando essa lição, eu não encontrei termos que seja de difícil compreensão. Por isso que não há necessidade de trazer significado de alguma palavra dessa lição, pois os termos são, na grande maioria deles, conhecidos. Mas se você deseja que a gente traga algum significado de algum termo, então coloca aqui nos comentários dizendo: eu não compreendi o que significa tal termo, e nós faremos questão de responder aos irmãos. Mas, cumprindo o nosso objetivo com o conteúdo agora, né, finalizando ele, e na nossa conclusão, nós queremos dizer como eu posso usar esse conteúdo no meu dia a dia. Esse conteúdo é vasto. E de várias maneiras nós podemos dizer e explicar para as pessoas o que é a igreja, qual o papel da igreja, qual o conteúdo da igreja e qual é a arma da igreja. A arma da igreja
é a palavra de Deus. O conteúdo da igreja é a palavra de Deus. A igreja foi gerada pela palavra de Deus. A mensagem que nós temos que pregar vem da palavra de Deus. Não se cria uma mensagem com a intenção humana ou até mundana, na intenção de satisfazer o ouvinte. Mas a mensagem, ela constrange, ela converte, ela purifica, ela capacita para que todo o mundo possa conhecer o Senhor. Então é nisso que nós podemos aplicar no nosso dia a dia, explicar para quem estiver por perto qual é o papel nosso, qual é o papel de nós sendo igreja na coletividade, qual é o nosso papel aqui nesta existência. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco aqui no canal EBD Sim Senhor. Te convido a conhecer também o nosso canal dos vídeos aqui fixado, que é o nosso canal Bíblia de Fato, o canal que já existe há muito tempo, e esse canal aqui ele é bem recente. Muito obrigado por estar conosco. Te peço ajuda, conforme todo youtuber pede, que é o like, o compartilhamento e também o que você achou desse vídeo, você pode colocar aí nos comentários. Deus abençoe grandemente a sua vida e até o quê? Até a nossa última lição do terceiro trimestre de 2023, que é o mundo de Deus no mundo dos homens. Essa lição tem sido uma lição gloriosa que nos está dando uma atenção acerca das ações malignas do espírito babilônico. Estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o império do mal. E sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus.